Olá pessoal, bem-vindo ao Tirando Dúvidas com a Miriam. Hoje eu vou responder a pergunta da Andresa. Ela tem um bebezinho de 8 meses e diz que ele já está querendo ficar de pé aos 8 meses. Então ela pergunta, isso é normal? Ele pode ficar de pé aos 8 meses? Normalmente a criança com 8 meses, ela já começa, porque ela já está ficando de gatinho, ela pode já estar ficando de joelho. A gente vai esperar que o bebê faça isso um pouquinho mais à frente, mas às vezes a criança dá uma adiantadinha. Ela pode estar de joelho e pode estar até se puxando pelos bracinhos lá no berço, né? naquela parte superior ali do berço. Então ela pode gostar de ficar ali um pouquinho de pé. Não tem problema ela mesma se colocar de pé ou ela fazer isso no colo da mamãe, no colo do papai. A gente está brincando com a criança começa meio a escalar e se posiciona de pé no colo da mamãe. Isso não tem problema. O que vocês não devem fazer? A criança, aos 8 meses, ela ainda não está preparada para andar. Então não é o momento de segurar no bracinho e fazer a criança se deslocar de pé. Ela pode ficar um pouquinho de pé, não muito tempo, né? Não vai ser a posição dela de maior tempo, mas ela não deve ser estimulada a andar. Mas ficar de pé não tem problema. Hoje eu vou responder a dúvida da Ana Luísa. Ela tem um bebê de 8 meses que está caindo de barriga quando tenta engatinhar. Ela pergunta, isso é normal? Nós já falamos um pouco sobre bebês engatinhando e é normal que a criança, quando ela está aprendendo a engatinhar, ela está lá de 4 apoios e está balançando para frente e para trás, tentando aprender como é que ela faz para transferir o peso para um lado, para soltar essa mãozinha e alternar o movimento das pernas. É normal ela se cansar de estar nessa posição e se jogar de barriguinha para baixo. Então faz parte do desenvolvimento. Esse bebezinho está com 8 meses e ele vai precisar de um pouquinho mais de tempo, porque a criança em geral engatinha aos 9 meses. Então continua deixando ele no chão, que daqui a pouquinho ele vai conseguir coordenar esses movimentos. E aí vai conseguir engatinhar a casa toda, você vai ficar doida correndo atrás dele. A pergunta da Aline. Ela tem um bebê de 8 meses, mas ele nasceu prematuro de 5 semanas. A dúvida dela é que o bebê que está com 8 meses ainda não está sentando sem apoio. Então, a primeira coisa que a Aline tem que pensar é, um bebê prematuro, a gente precisa descontar essas semanas. Então, apesar dele ter nascido há 8 meses, ele é um bebê de desenvolvimento de 7 meses. E aos 7 meses é que o bebê vai aprender a sentar sem apoio. Então, como é que você pode estimular, Aline? Colocando ele sentado, criando oportunidades dele pegar brinquedinhos à frente. Se ele se desequilibrar, você dá um pequeno apoio. É o momento não de ficar segurando o bebê para ele não cair, porque ele já está quase lá. A gente está pertinho supervisionando, dando uma ajuda. Se vier muito para frente e você perceber que ele vai cair, bota um dedinho ali no corpo para ele poder se organizar. E a mesma coisa se esse movimento acontecer para os lados. O importante é que bebês prematuros, eles precisam dessa idade corrigida. Então, o seu bebê não está atrasado. Agora, ao longo dos 7 meses, ele vai conseguir, vai alcançar essa postura sentada. Estimule ele nessa posição. A pergunta da Charlene. Ela tem um bebê de 6 meses, ele não rola, ele não faz o pivoteio, mas já está sentado. Ela está preocupada. Como ela pode estimular o bebê dela a passar por essas etapas? Então, provavelmente, esse bebê não ficou muito no tapete, não ficou muito no chão. Então, o bebê que fica mais no colo, ou no berço, ou no bebê conforto, eles vão aprendendo, vão ganhando um pouquinho mais de extensão, né? Podem até aprender a sentar, mas não ainda desenvolveram essas etapas que são fundamentais, que é o trabalho de barriguinha para baixo no tapete. Então, tudo bem, não tem problema o bebê sentar. 6 meses a criança aprende a sentar. Mas o que a Charlene tem que fazer com o bebezinho dela? Estimular ele mais no chão, mais no tapete. Então, colocar ele lá de barriguinha para baixo. Se ele não gostar, né? Às vezes a criança chora, não gosta muito de ficar nessa posição, porque dá trabalho, né? Eu tenho que me esticar,
Se eu não me esticar, meu rostinho fica lá no tapete. Então você pode botar um rolinho, né? Bota um rolinho aqui embaixo do bracinho dela, né, do bebê, para ele poder ficar um pouquinho mais com a cabeça levantada, ficar com um pouquinho mais de conforto para ficar nessa posição. Então isso vai ajudar. E coloque brinquedos, converse com ele ali naquela posição. Você pode também brincar com o bebezinho de lado. Coloca o brinquedo aqui, estimula ele a pegar o brinquedo aqui do lado, porque cada vez que ele se estica para pegar o brinquedo, ele vai treinando esse movimento, né, de trazer a perninha, de rolar o corpo para o lado, e uma hora ele vai buscar o brinquedo lá um pouquinho mais longe e vai acabar ficando de barriguinha para baixo. Se ele ficar com o bracinho preso, dá uma ajudinha. Solta esse bracinho, não deixa o bracinho preso. E aí aqui, se precisar, dá um pouquinho de apoio para ele gostar de ficar nessa posição. Pergunta da Aline. Ela tem um bebê de 7 meses e ela quer saber como estimular esse bebê a engatinhar. A primeira coisa é, 7 meses é muito cedo para aprender a engatinhar. Então, o bebê vai fazer isso aos 9 meses. Ele vai aprender a se arrastar, depois ele vai aprender a ficar de 4 apoios, só vai balançar nessa posição. E lá aos 9 meses, ele vai se deslocar engatinhando. Então, não tenha pressa, continue brincando com seu bebê no tapete, estimule ele com várias brincadeiras, mas não precisa apressar o movimento de engatinhar. Gostaram da dica? Deixe o seu like, assinem o canal se não forem inscritos e acompanhe a gente toda semana, tirando dúvidas com a Miriam. Tchau, pessoal!